Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CRTSP, na parte de conhecimentos específicos do cargo de analista administrativo. Essa é uma disciplina com perfil mais gerencial. A banca quer ver se você entende como uma organização pública funciona por dentro, como ela planeja e decide, como melhora processos, como executa projetos, como gere pessoas e recursos, como contrata e fiscaliza contratos e como tudo isso se conecta à missão institucional do sistema CFT-CRTS. Vamos começar por administração geral e pela evolução do pensamento administrativo, porque isso explica por que as organizações são do jeito que são hoje. As teorias da administração surgem para responder a problemas reais: produtividade, coordenação de pessoas, padronização, motivação, qualidade e adaptação. A abordagem clássica, ligada à administração científica e à visão de eficiência operacional, foca em tarefas, tempos, métodos e padronização. A ideia central é aumentar produtividade reduzindo desperdício e variabilidade. Em paralelo, a teoria clássica do processo administrativo fortalece princípios como divisão do trabalho, hierarquia, unidade de comando e coordenação. Essas ideias influenciam até hoje a forma como o setor público cria estruturas formais, organogramas e rotinas. Depois aparecem abordagens que criticam o excesso de mecanização do trabalho e colocam o fator humano no centro. As relações humanas e as teorias comportamentais mostram que produtividade não depende só de método, mas também de motivação, liderança, comunicação, reconhecimento, clima e dinâmica de grupo. Isso é muito importante para a prova, porque o analista administrativo não lida apenas com papel e processo. Ele lida com pessoas em equipes, com conflitos, com pressão por resultados e com a necessidade de manter o ambiente saudável e orientado ao serviço público. Com o tempo, surgem abordagens mais amplas e sistêmicas. A teoria dos sistemas enxerga a organização como um sistema aberto, que recebe insumos, transforma e entrega resultados, sofrendo influência do ambiente externo, como legislação, demandas sociais, orçamento e tecnologia. A teoria contingencial reforça que não existe um modelo único de gestão. A estrutura e o estilo de gestão dependem do contexto, do tipo de tarefa, da tecnologia, do tamanho e do ambiente. Para o CRTSP, isso é decisivo. O Conselho é uma autarquia com missão regulatória, fiscalização, registro e julgamento de processos. O modelo de gestão precisa combinar conformidade jurídica e eficiência, com transparência e foco no cidadão e no profissional registrado. Entrando no planejamento, você precisa dominar tipos, níveis e etapas. Planejar é decidir antecipadamente, com base em objetivos, recursos e riscos. Existem 3 níveis mais cobrados. O planejamento estratégico é o de longo prazo e define direção, missão, visão, valores e objetivos amplos. O planejamento tático traduz essa direção para áreas e unidades, definindo metas e programas. O planejamento operacional detalha rotinas e tarefas, com prazos, responsáveis e procedimentos. A prova gosta de verificar se você distingue objetivo de meta. Objetivo é mais geral. Meta é específica, mensurável e com prazo. Quando a organização define uma meta como reduzir o tempo médio de atendimento em 20% até dezembro, isso já permite medir, acompanhar e cobrar resultado. No planejamento estratégico, aparecem missão, visão, valores e a análise SWOT. Missão explica por que a organização existe e qual é seu propósito público. Visão descreve onde ela quer chegar, a imagem de futuro desejada. Valores são princípios e crenças que orientam comportamento e decisões, como integridade, transparência, foco no cidadão, responsabilidade e respeito. A análise SWOT organiza o diagnóstico em forças e fraquezas internas e oportunidades e ameaças externas. Forças são capacidades internas, como equipe qualificada, sistemas digitais, base cadastral consistente. Fraquezas são limitações internas, como processos lentos, falta de integração entre setores, gargalos em prazos. Oportunidades são tendências externas favoráveis, como digitalização, cooperação com outras instituições, maior demanda por regularização profissional. Ameaças são riscos externos,
como restrições orçamentárias, aumento de demanda sem aumento de estrutura, ataques cibernéticos, mudanças normativas que exigem adaptação rápida. A SWOT não é enfeite. Ela serve para formular estratégias realistas que aproveitam forças, corrigem fraquezas, exploram oportunidades e reduzem vulnerabilidades. A função organização, na administração geral, trata de estruturas e departamentalização. Estrutura organizacional define como o trabalho é dividido e coordenado. Departamentalizar é agrupar atividades por critérios. Critério funcional agrupa por função, como finanças, pessoas, fiscalização, atendimento. Critério por processo agrupa por fluxos de ponta a ponta, como registro profissional, cobrança, processo ético, processo de fiscalização. Critério por cliente agrupa por público atendido. Critério geográfico agrupa por região. No setor público, a estrutura funcional é comum por facilitar especialização e controle, mas pode criar silos. Então, gestão por processos e integração por sistemas são estratégias para reduzir travas. O analista administrativo costuma atuar justamente nessa fronteira, manter conformidade e, ao mesmo tempo, reduzir desperdício e retrabalho. Liderança e motivação são temas inevitáveis. Liderar não é apenas mandar, é influenciar para alcançar objetivos. Estilos de liderança variam conforme maturidade da equipe e situação. Mais diretivo quando a tarefa é crítica e a equipe é inexperiente, mais participativo quando a equipe tem competência e precisa de engajamento, mais delegador quando há autonomia e foco em resultado. Motivação pode ser analisada por diferentes teorias. Há teorias que distinguem fatores higiênicos e motivacionais, mostrando que salário e condições evitam insatisfação, mas não garantem motivação. Reconhecimento, crescimento e propósito costumam engajar. Há teorias que falam de necessidades e outras que destacam expectativas e percepção de justiça. Para concurso, o essencial é compreender que motivação no trabalho público também passa por sentido, justiça, respeito, clareza de objetivos, feedback e possibilidade de desenvolver competências. Processo decisório e resolução de problemas é outro núcleo do cargo. Decidir é escolher uma alternativa entre várias, sob restrições. Uma decisão de qualidade começa com definição clara do problema. Muitas organizações erram porque tratam sintoma como problema. Fila grande pode ser sintoma. O problema pode ser falta de triagem, processo redundante, sistema lento ou pico sazonal. Depois vem coleta de dados, análise de causas, geração de alternativas, avaliação de riscos e impactos, escolha, implementação e monitoramento. Em administração pública, decisão precisa ser motivada, transparente e compatível com legalidade e orçamento. E o analista administrativo deve saber diferenciar decisão programada, que segue regra e rotina, de decisão não programada, que exige análise e julgamento, como mudança de procedimento diante de novo risco. Controle e sistemas de informação gerencial fecham administração geral. Controle é comparar desempenho com padrões, identificar desvios e corrigir. Para controlar, você precisa de informação. Sistemas de informação gerencial consolidam dados para apoiar decisão, indicadores de atendimento, prazos, produtividade, custos, contratos, resultados de fiscalização. Um bom sistema não serve apenas para guardar dados. Ele gera visão, relatórios, alertas, trilhas de auditoria e suporte à governança. Um ponto de prova comum é entender que controle não é só punir, é orientar melhoria e garantir conformidade. Passando para a gestão de processos, a abordagem por processos muda o foco. Em vez de enxergar a organização como departamentos isolados, você enxerga fluxos que entregam valor ao usuário. Um processo tem entrada, atividades, responsáveis, regras, recursos, controles e saída. A pergunta central é: qual resultado o usuário precisa e quais etapas são realmente necessárias para entregar esse resultado com qualidade e segurança? Em um conselho profissional, processos típicos de ponta a ponta incluem registro profissional, emissão de documentos, atendimento e ouvidoria, cobrança e recuperação de crédito, fiscalização, instauração e julgamento de processos por infração e processo ético. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria são cobradas porque o analista precisa saber como diagnosticar. Mapear pode ser desenhar o fluxo atual, o ASIS,
e depois desenhar o fluxo desejado, o TOB. O mapeamento mostra gargalos, pontos de espera, retrabalho, aprovações redundantes, falta de padrão e risco de erro. Depois, a análise procura causas: falta de informação no pedido, formulário ruim, sistema que não integra, responsabilidade difusa, checagens duplicadas, falta de checklist. Melhorar pode significar simplificar, eliminar etapas sem valor, automatizar, padronizar, criar triagem, definir regras claras e treinar equipe. Modelagem de processos envolve representar esses fluxos com notações e padrões. Em provas, você não precisa virar especialista em notação, mas precisa entender que há padrões como BPMN, que organizam eventos, atividades, decisões e responsabilidades de forma clara e documentável. BPM, Gestão de Processos de Negócio, é a disciplina que une estratégia, processos, pessoas e tecnologia para melhorar desempenho. BPM não é desenhar fluxograma e pronto. Ele envolve governança de processos, definição de donos de processo, indicadores, revisão periódica, gestão de mudanças e cultura de melhoria contínua. Indicadores de desempenho de processos são fundamentais: tempo de ciclo, tempo de espera, taxa de retrabalho, produtividade por equipe, nível de serviço, taxa de conformidade, satisfação do usuário. Indicador sem meta é só número, indicador com meta e acompanhamento vira gestão. Automação de processos aparece como evolução natural. Automatizar é usar tecnologia para reduzir trabalho manual, reduzir erros e acelerar fluxo. Pode ser automação simples, como formulários eletrônicos, validações automáticas e workflows de aprovação. Pode ser automação mais avançada, como RPA para tarefas repetitivas, integração via apps e uso de assinaturas digitais. Em órgãos públicos, automação precisa respeitar segurança da informação, LGPD, trilhas de auditoria e controle de acesso. A prova pode cobrar a noção de que a automatização não elimina a necessidade de controle. Ela muda o tipo de controle, que passa a ser parametrização, auditoria e monitoramento de exceções. Ferramentas e metodologias de melhoria contínua entram aqui. PDCA aparece como ciclo de planejar, executar, verificar e agir para padronizar ou corrigir. Existem abordagens como 5W2H para plano de ação, que organiza o que será feito, por quê, por quem, quando, onde, como e quanto custa. Existem metodologias como Lean, que busca eliminar desperdícios, reduzir filas e focar valor ao usuário. Existem análises de causa raiz, como os 5 porquês, e ferramentas de priorização como Pareto, que ajuda a focar no que causa mais impacto. Para a prova, a lógica é: você melhora processo com método e dados, não por achismo. Agora, gestão de projetos é outro bloco grande. Projeto é esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único. Diferente de processo, que é repetitivo e contínuo, projeto tem início e fim e uma entrega específica. Implantar um novo sistema de protocolo, reformar um setor, desenvolver um portal de transparência, implementar um novo fluxo de fiscalização, tudo isso é projeto. O ciclo de vida do projeto envolve iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Iniciar é formalizar objetivo, justificativa, escopo inicial e stakeholders. Planejar é detalhar entregas, cronograma, orçamento, recursos, qualidade, comunicação e riscos. Executar é realizar atividades e produzir entregas. Monitorar e controlar é acompanhar progresso, comparar com plano, corrigir e gerenciar mudanças. Encerrar é formalizar aceite, registrar lições aprendidas e liberar recursos. Elaboração, análise e avaliação de projetos em administração pública exige atenção à justificativa, alinhamento estratégico, viabilidade, custo-benefício e riscos. Não basta ser uma boa ideia, precisa caber no orçamento, ser legalmente possível, ter capacidade de execução e gerar benefício público mensurável. Gerenciamento de escopo é definir o que está dentro e fora do projeto. Escopo mal definido gera inchaço, o famoso aumento contínuo de demandas que estoura prazo e custo. Gerenciamento do tempo envolve cronograma, dependências, caminho crítico e marcos. Gerenciamento de custos envolve estimar, orçar e controlar, evitando desperdício e garantindo conformidade.
Gerenciamento de recursos envolve equipe, materiais, tecnologia e contratações. Gerenciamento de riscos é essencial e muito cobrado. Risco é evento incerto que pode impactar objetivos, positivamente ou negativamente, mas em concursos a cobrança é mais sobre risco negativo. O processo básico envolve identificar riscos, analisar probabilidade e impacto, planejar respostas e monitorar. Respostas típicas incluem evitar, mitigar, transferir e aceitar. Em um projeto de sistema, risco pode ser atraso do fornecedor, falha de integração, resistência dos usuários, orçamento insuficiente, mudança normativa, ataque cibernético. Gerenciamento da qualidade. Em projetos, define padrões e critérios de aceitação das entregas. Monitoramento e controle envolvem relatórios, reuniões, indicadores, gestão de mudanças e documentação. Ferramentas de gestão de projetos aparecem em prova como cronograma, diagrama de Gantt, matriz de responsabilidades, relatórios de status, termos de abertura, planos de projeto, checklists e registros de risco. A banca geralmente quer que você entenda a função, não que você desenhe a ferramenta em detalhe. O ponto é: projeto bem gerido tem documentação mínima, governança, comunicação e controle, e não depende só de esforço individual. Entrando em gestão de pessoas, o analista administrativo precisa entender planejamento de recursos humanos. Isso envolve dimensionar equipe, mapear necessidades, analisar lacunas de competência e planejar contratações, redistribuições e capacitação. No setor público e em autarquias, isso envolve limites legais, orçamento, concursos, terceirizações quando cabíveis e gestão de contratos de apoio. Recrutamento e seleção, no básico, envolvem atrair e escolher pessoas com competências adequadas. Em órgãos públicos, seleção pode ser por concurso e processos internos, mas também pode haver seleção de temporários conforme regras, além de seleção de prestadores e terceirizados. Treinamento e desenvolvimento são essenciais para manter qualidade e adaptação. Treinar é capacitar para executar tarefas. Desenvolver é ampliar competências para desafios futuros, incluindo comportamento, liderança e visão sistêmica. Avaliação de desempenho mede resultados e comportamentos e pode ser usada para feedback, desenvolvimento e melhoria de gestão. Gestão por competências organiza cargos e funções por conhecimentos, habilidades e atitudes necessários, permitindo identificar lacunas e planejar capacitação. A banca gosta de cobrar a ideia de que competência não é apenas conhecimento técnico, inclui comportamento, comunicação, postura ética e capacidade de trabalhar em equipe. Liderança e desenvolvimento de equipes, clima e cultura organizacional, qualidade de vida no trabalho e gestão de conflitos completam esse bloco. Cultura é o conjunto de valores e normas compartilhados. Clima é a percepção do ambiente em um momento. Qualidade de vida no trabalho envolve condições, saúde, ergonomia, respeito, equilíbrio e prevenção de adoecimento. Gestão de conflitos exige reconhecer que conflito é natural, mas precisa ser administrado para não virar sabotagem, ruído e queda de produtividade. Técnicas incluem negociação, mediação, foco em fatos e interesses, regras claras, feedback e acordos. Em ambiente público, isso também se conecta à ética e ao respeito ao cidadão, porque conflitos internos transbordam para o atendimento. Agora chegamos à administração financeira e orçamentária, que para analista administrativo tem peso grande. Conceitos básicos incluem receitas, despesas, custos, investimentos, fluxo de caixa e indicadores. Planejamento e controle financeiro envolvem prever entradas e saídas, alocar recursos conforme prioridades, controlar execução, analisar desvios e ajustar. Em autarquias como conselhos profissionais, a receita frequentemente vem de anuidades, taxas e multas, e as despesas incluem pessoal, contratos, tecnologia, manutenção, fiscalização, comunicação e estrutura física. Mesmo com autonomia financeira, há dever de prestar contas, seguir normas de contratação e garantir economicidade. Orçamento e programação orçamentária envolvem planejar despesas por categorias, prever cronograma de desembolso e compatibilizar com a arrecadação. A prova pode cobrar noções como que orçamento é instrumento de planejamento e controle e que execução precisa respeitar autorização e disponibilidade. Análise de custos é outro ponto.
Custo é gasto associado à produção de um bem ou serviço, e em serviços administrativos você pode analisar custo por atendimento, custo por processo, custo por fiscalização, custo por emissão de documento. Ponto de equilíbrio é o nível em que receitas igualam custos, conceito mais típico de empresas, mas pode aparecer para análise de viabilidade de projetos e serviços ou para raciocínio financeiro em geral. Fluxo de caixa é o registro de entradas e saídas ao longo do tempo, e é essencial para evitar falta de liquidez mesmo quando a receita anual prevista. Análise de investimentos envolve avaliar se um projeto compensa, comparando custo e benefício ao longo do tempo, usando indicadores como payback, valor presente e outros, dependendo do nível da banca. Em noções, a banca tende a cobrar entendimento conceitual. Investimento tem custo inicial e benefícios futuros e precisa ser avaliado com critério, não por intuição. Indicadores financeiros podem incluir liquidez, endividamento, margem e eficiência, mas em autarquias o foco pode ser sustentabilidade financeira, eficiência do gasto, percentual de despesas administrativas, capacidade de investimento e inadimplência. Controle de custos envolve acompanhar despesas, identificar desperdícios, negociar contratos, padronizar compras e reduzir retrabalho. Administração de recursos materiais e patrimoniais entra aqui como controle de estoque, suprimentos, inventário, depreciação quando aplicável, termos de responsabilidade e manutenção de bens. Patrimônio público exige controle rigoroso, aquisição, tombamento, movimentação, baixa e inventário. Agora, administração pública é um bloco central para o cargo. Organização da administração pública brasileira envolve compreender a administração direta e indireta e reconhecer que o CRTSP integra a administração indireta como autarquia. Princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, orientam tudo: decisões, processos, contratações, atendimento, transparência e controle. Convergências e diferenças entre gestão pública e privada são muito cobradas. Na privada, o foco é lucro e mercado. Na pública, o foco é interesse público e legalidade, com restrições de orçamento e controle. A pública deve ser eficiente, mas não pode escolher livremente qualquer caminho. Deve respeitar princípios, regras e controle. Mesmo assim, a gestão pública moderna incorpora ferramentas da gestão privada, como indicadores, processos, projetos e qualidade, desde que adaptadas ao regime público. Governança e governabilidade são temas atuais. Governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que orientam e monitoram a atuação para alcançar objetivos e prestar contas. Governabilidade é a capacidade política e institucional de implementar decisões relacionada a apoio, legitimidade e condições internas e externas. Em uma autarquia, governança aparece em conselhos deliberativos, comissões, políticas internas, controles, gestão de riscos, auditoria, transparência e prestação de contas. Excelência nos serviços públicos envolve foco no cidadão, qualidade, simplificação, digitalização e avaliação contínua. Gestão por resultados significa orientar esforços para entregas mensuráveis, com indicadores e metas, reduzindo o foco exclusivo em atividades e aumentando o foco em impacto. Governo eletrônico é o uso de tecnologia para melhorar serviço, transparência e eficiência. Portais, processos digitais, assinaturas eletrônicas, atendimento online, painéis de dados e integração de sistemas. Isso se conecta diretamente à transparência, controle social e accountability. Accountability é a obrigação de prestar contas, explicar decisões e estar sujeito a controle e responsabilização. No CRTSP, isso aparece em publicações de gestão, relatórios, portal de transparência, respostas à Lei de Acesso à Informação e cuidados com LGPD, além de controles internos e externos. Gestão de contratos e convênios é outro tema que costuma derrubar candidatos por falta de visão prática. Legislação aplicável inclui, de forma geral, a Lei 14.133/2021 para licitações e contratos, além de normas internas e orientações de controle. Contrato é instrumento que define obrigações e direitos entre administração e contratado, com cláusulas essenciais. Elaborar e analisar contratos significa garantir que o objeto esteja claro,
que prazos e entregas estejam definidos, que critérios de pagamento e medição estejam corretos, que haja sanções e garantias quando cabível, que exista matriz de risco quando necessário e que a fiscalização esteja definida. Fiscalização e gestão de contratos são rotinas críticas. Não basta contratar, é preciso acompanhar execução, atestar entregas, registrar ocorrências, aplicar glosas quando há falha, exigir correção e, se necessário, aplicar penalidades. O gestor de contrato cuida da administração contratual, o fiscal técnico verifica a execução e qualidade. Em estruturas menores, funções podem se acumular, mas a lógica de controle precisa existir. Cláusulas essenciais normalmente envolvem objeto, regime de execução, prazo, preço, condições de pagamento, garantias, direitos e responsabilidades, penalidades, rescisão, reajuste e atualização, além de obrigações trabalhistas quando a terceirização, sempre conforme lei. Inadimplemento é descumprimento. Atraso, entrega fora do padrão, falha recorrente, não execução. Rescisão pode ocorrer por razões previstas, com procedimento e motivação. Aplicação de penalidades deve respeitar contraditório e proporcionalidade, advertência, multa, impedimentos e outras sanções previstas. Prestação de contas é a formalização de que recursos foram usados conforme regras e que o objeto foi entregue. Controle e acompanhamento envolvem relatórios, registros, comunicação com contratado e documentação para auditoria. Agora entramos no bloco que conecta o analista administrativo ao CRTSP de forma direta. A legislação do sistema CFT-CRTS e a legislação específica interna. A Lei nº 5.524/1968 dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e cria o marco do reconhecimento e das regras do exercício. O Decreto nº 90.922/1985 regulamenta essa lei, detalhando condições e atribuições, e o Decreto nº 4.560/2002 altera o decreto regulamentador, atualizando pontos. A Lei nº 13.639/2018 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, organizando o sistema e atribuindo competências. Para o analista administrativo, isso é essencial porque ele não trabalha em um órgão genérico. Ele trabalha em uma autarquia corporativa cuja finalidade é registrar, fiscalizar, normatizar dentro de competência, julgar processos e proteger a sociedade quanto ao exercício profissional. A gestão administrativa precisa estar alinhada com essa finalidade. Processos internos, tecnologia, atendimento, comunicação, contratos e orçamento devem servir à atividade fim. Além disso, o edital cita o regimento interno do CRTSP e as resoluções 206/2022, 207/2022, 208/2022 e 288/2025. O regimento interno organiza a estrutura e o funcionamento do CRTSP, órgãos deliberativos, diretoria, plenário, comissões, competências internas, fluxo de decisões e rotinas institucionais. Em prova, a banca pode cobrar o sentido do regimento como norma interna e seu papel na organização e governança. A Resolução nº 206 de 2022 institui o Código de Ética Profissional do Técnico Industrial, que define princípios e deveres do profissional e orienta condutas no exercício. Isso impacta o CRTSP porque o Conselho precisa preservar a integridade do exercício profissional e orientar profissionais, e também porque processos éticos e fiscalização se baseiam em deveres e condutas previstos. A Resolução nº 207 de 2022 estabelece o Código de Processo Ético Profissional, que define rito de apuração, instrução, defesa e julgamento ético, com contraditório e ampla defesa. O analista administrativo pode atuar no suporte a esse processo. Protocolo, controle de prazos, organização documental, comunicações, suporte a sessões e relatórios. A Resolução nº 208 de 2022 trata do Código de Conduta Ética dos diretores e conselheiros do sistema CFT-CRTS, reforçando integridade, imparcialidade e prevenção de conflito de interesses na governança. Isso se conecta à legitimidade das decisões e à confiança social. A Resolução nº 288 de 2025 dispõe sobre fiscalização do exercício profissional e sobre procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração e aplicação de penalidades. Isso é fundamental para o analista administrativo porque muitos processos e fluxos internos se articulam com fiscalização,
desde sistemas e cadastros até tramitação, julgamento, registro de decisões, cobrança de penalidades e relatórios de resultados. Para fechar, o que a banca espera de um analista administrativo no CRTSP é visão integrada. Você precisa enxergar a organização como sistema. Estratégia vira processos. Processos viram projetos de melhoria. Projetos exigem gestão de pessoas, orçamento, contratos e tecnologia. Tudo isso precisa de governança, transparência e prestação de contas. E tudo isso existe para cumprir a finalidade legal do Conselho, que é proteger a sociedade e organizar o exercício profissional dos técnicos industriais. Se você estudar cada tema sempre perguntando como isso se aplica ao CRTSP, você transforma conteúdo em raciocínio, e isso aumenta muito sua capacidade de acertar questões, principalmente as que misturam conceitos gerenciais com contexto público e legislação do sistema.